Bom, deixa eu explicar. Eu fiz uma reforma, tá, no RPG Crossfield. Houve mais mudança de texto, mudança de mapas, mas ainda continua o mesmo repertório, tá ok? Eu coloquei a numeração, tá? Acrescentei mais algumas coisas. Como tem uma diferença aqui, como podemos ver, eu acrescentei um cenário. Aquele cenário de estrada não será mais aquela estrada, tá ok? Será essa estrada aqui com os personagens. Também houve uma mudança de personagens, tá? Com os personagens, os designs diferentes, tá ok? Basicamente eu vou contar algumas coisas aqui do que vai ser caracterizar para a história e o contexto, tá? Do RPG, tá? Eu mudei aquela estratégia de jogo, tá? Mas continua ainda a mesma, tá? A parte de achados, tá ok? Surpreendidos. Oráculo continua a mesma coisa, tá ok? Vamos lá. Basicamente aqui eu coloquei a história dos locais, tá? E nós temos aqui a Estrada Sombria. Estrada Sombria, uma longa e vasta estrada com árvores crepusculares que vai em direção ao cemitério. O cemitério abandonado. Um cemitério caótico, sombrio, abandonado, com uma igreja em ruínas, deteriorada, que vai em direção ao vilarejo de Crossfield. Um pequeno povoado caótico, um lugar hostil, com grandes acontecimentos sobrenaturais. Masmorra, uma dungeon fechada, cenário de batalha sombria, locais de grandes manifestações demoníacas. Florestas sombria, uma extensa floresta com árvores crepusculares e com uma dungeon no meio, cenário de batalha. Monastério de Parkson, o monastério, lugar com antigos relatos e acontecimentos ritualísticos. Conta-se a história que muito tempo atrás as pessoas desse lugar faziam rituais de invocação aos deuses pagãos para abrirem portais para o submundo dos mortos em busca da imortalidade. Ao abrirem um desses portais, despertaram uma besta colossal chamada Bartor, que saiu destruindo tudo ao seu redor e devorando até mesmo aqueles que o veneravam. Relatos contam que Bartor, a besta colossal com tentáculos na parte de baixo e com cabeças ao seu redor pelo pescoço e ombros e 4 braços, ainda habita esse local. Masmorra, dentro da masmorra há um mistério. Uma árvore é protegida por um demônio chamado Balrosh. O mistério da árvore só pode ser revelado quando o último ser for destruído. Floresta Sombria. Na Floresta Sombria existe uma criatura demoníaca que fica em cima de um santuário, como uma dungeon chamado Murosh. Ele tem um poder de invocar criaturas demoníacas menores na hierarquia para mandar para cima do adversário com o seu cajado maligno. Então esse daqui é o Bartor, tá? Bartor, ele fica já na parte do monastério, tá? Como ele já é o último estágio, como o último chefão. Mas a gente não vai falar sobre Bartor agora, mas nós estamos contando aqui as histórias aqui, basicamente como que vai caracterizar a história do RPG, tá ok?
Aí nós temos aqui o cenário que ainda vai ser composto. Eu ainda tenho que fazer dungeon, cemitérios e outras coisas. Aquele cemitério não vai mais corresponder, tá? O outro cemitério que eu vou colocar. Vou colocar outro tipo de monstro, tá? Outras criaturas, não será mais aquelas criaturas anteriores. Eu tô falando isso aqui fora do YouTube, tá? E pra quem já viu o meu YouTube, pode comentar isso por fora, tá ok? E pode, tá? E aqui nós temos o Bartô, tá? Que é o último chefão. Para enfrentar ele vai ser difícil porque o poder dele vai ser muito grande. Então eu vou colocar a classificação dos poderes, atributos, característica, força dos monstros. Já tem muitos monstros, muitas coisas para mim fazer ainda para poder eu terminar o RPG do Crossfield. E aí eu vou para um outro RPG. Terminando o Crossfield, eu vou trabalhar com RPG de vampiro, ok? Tá aqui. Aqui corresponde essa mesma história, mas aqui eu aprimorei um pouco a mais, tá ok? E é quase mesmo a história que eu li aqui, tá? Do monastério, da redungeon, do vilarejo, da estrada. Ainda falta eu fazer a história. Opa, desculpa. A história daqui da igreja, tá? Porque a igreja também lá tem um histórico. Eu vou ver que eu vou colocar algo para ficar mais interessante, tá ok? Então vamos aqui. Sobre o RPG Crossfields, como eu escrevi aqui, tá? E aqui tem uma diferença, tá? Vamos lá. O RPG Crossfield é um RPG de terror. Já aqui nesse aqui eu escrevi bem assim. O RPG Crossfield dá início a uma extensa área desértica em lugares inóspitos, crepusculares e sombrios, tá? Como cemitério, vilarejos. Mas esse daqui ainda corresponde, tá ok? Só que aqui eu aprimorei mais porque aqui é o histórico e depois daqui eu vou para as fichas dos personagens. Aqui a ficha do herói, a ficha do personagem. Tem muitas coisas ainda para me concluir, tá? Nesse RPG. O RPG Crossfield é um RPG de terror Darkness, tá? Baseando-se como uma best-seller sombria e crepuscular, dando início a uma extensa área desértica, aventurando-se por lugares inóspitos, crepusculares e sombrios, como cemitérios, vilarejos, masmorras, monastérios e florestas. Lá é um lugar que habitam diversas criaturas das trevas. O guerreiro Khan e seus aliados. Por que eu coloquei aliados? Basicamente eu posso continuar em Crossfield não como carreira solo, tá? Eu tô com o pensamento de moldá-lo ele para acrescentar mais personagens, como a arqueira e o mago, ou mais personagens, ok? Eu ainda tô nesse estudo ainda para continuar o Crossfield, tá? Vamos lá. Florestas, lá, vamos lá, onde eu parei mesmo? Vamos lá. Área desértica, aventurando-se por lugares inóspitos, crepusculares e sombrios, com cemitérios, vilarejos, masmorras, monastérios e florestas. Lá é um lugar que habitam diversas criaturas das trevas. O guerreiro Khan e seus aliados têm o objetivo de desvendar o mistério e destruir as criaturas desses lugares, cumprindo assim a missão que lhe foi concedida, ok? História. Agora que vem a história, que é basicamente essa mesma história que eu estava dizendo aqui, mas com algumas características a mais, tá ok? Conta-se a história que há 2000 anos as pessoas que viviam no monastério faziam rituais de invocação aos deuses pagãos para abrirem portais para o submundo dos mortos em busca da imortalidade. Ao abrirem um desses portais, despertaram uma besta colossal chamada Bartô, que saiu destruindo tudo ao seu redor e devorando até mesmo aqueles que o veneravam. Relatos contam que Bartô, a besta colossal com tentáculos nas partes de baixo e com cabeças ao seu redor, pelo pescoço,
e ombros e 4 braços, que tem uma sede insaciável de destruição. Relatos dizem que ele ainda habita o monastério. Algo despertou. Agora, o que despertou Bartô? Não sabemos, né? Basicamente, eu vou colocar aqui pessoas, tá? NPC, pessoas, eu vou colocar um coveiro, vou colocar uma criança, uma mulher, pessoas que vivem no vilarejo, tá? Que eu ainda vou fazer o vilarejo, tá? E essas pessoas, elas vão conversar, nós vamos interagir com essas pessoas, perguntando o que aconteceu realmente no vilarejo e no monastério, tá, ok? Há muitas coisas interessantes, e eu tenho para mim que, terminando aqui, ainda não termina a história do Crossfield, tá? Porque nós temos aqui as montanhas e pode ter acesso a outros lugares que eu não sei, tá? Basicamente, não é que eu sei, que eu tô desenvolvendo aqui, eu tô fazendo. Basicamente não sabemos, e basicamente nós temos que desvendar esses locais aí, ok? Então é isso. Crossfield Darkness é o nome do RPG, ok? Obrigado pela atenção.